Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um outro vlog. Hoje para nós falarmos a respeito de um assunto polêmico, né? Que é a retirada das barras de proteção laterais internas nas portas, explicando a sua necessidade, né? Já que segurança é um assunto tão desvalorizado em terras brasileiras, né? Em Pindorama. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. E toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando por um conteúdo específico de algum carro, como esse 308 aqui que a gente está falando, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos vídeos, muito conteúdo, né, a respeito dos carros que foram, que ainda são meus no seu uso cotidiano. Então, falando a respeito das barras de proteção laterais. Isso foi um tema que começou a ser conversado aqui no Brasil no início dos anos 90. O primeiro carro a trazer essas barras de proteção laterais fabricado aqui no Brasil foi o Chevrolet Vectra A, aquele Vectra de 93, né? E é um fator muito importante a nível de segurança, que muita gente não dá atenção, até porque você não tem como ver se o carro tem ou não tem. Você só descobre quando você vê um carro no ferro velho, que você arranca o forro da porta do carro e você descobre se a barra está lá dentro ou se não está. Né? E a sua supressão. Então, no início dos anos 90, os carros começaram a ganhar. Para vocês terem uma noção, no início dos anos 2000, somente um carro produzido no Brasil não tinha essas barras de proteção lateral, que era o Chevrolet Celta e o Chevrolet Celta na versão de duas portas. Nem eram todos os Celtas que não tinham essas barras de proteção lateral, porque como ele derivava do Corsa, né, o Celta é um Corsa, né, na realidade um Corsa empobrecido, e o Corsa de duas portas também não tinha essas barras, né? O Corsa é um projeto de 83 que foi renovado em 93. A geração de 2002 é que foi totalmente nova, né? Então o carro teve aquilo suprimido, que era um recurso de insegurança muito importante, né? Mas somente o Celta que não tinha aquilo. O restante todo, até o Fiat Mille, desde a metade dos anos 90 já tinha também essas benditas essas barras de proteção laterais, né? Muito bem, começou a década de 2010, alguns lançamentos começaram a ocorrer aqui no Brasil e os carros passaram a perder essas barras de proteção lateral. A gente começa a citar como exemplos o Ford Ka. O Ford Ka tinha desde 97, na primeira geração. Quando veio a segunda geração, aquele recalchutado, eles tiraram, né? E a terceira geração, essa geração que ficou agora até o fim da Ford aqui no Brasil, não tinha, mesmo sendo um carro que chegava a 80 mil reais. Nenhuma versão tinha, né? Muito bem, o tempo passou, aí veio a Citroën e a Peugeot com a mesma coisa. Na plataforma 1, misture a plataforma 2 com a plataforma 1. A plataforma 1 é dos carros compactos, a 2 é dos carros médios e grandes, né? E a plataforma 2, eu posso estar enganado, mas eu acho que a plataforma 2 ela nunca foi produzida aqui no Brasil. Um dado peculiar, sempre veio da Argentina ou do Uruguai. Né? O problema era aqui no Brasil, lá em Porto Real, no Rio de Janeiro, que a partir do C3 de segunda geração, eles suprimiram também as barras de proteção lateral. Depois teve na C3 Picasso, eu já falei um pouquinho disso, né? Que aí, quando me perguntaram do 2008, o que eu achava do 2008, esse é um dos motivos de eu nunca querer ter um 2008, que eu acho um absurdo a supressão daquilo. Né? Não é porque eu tenho um carro da marca que eu vou defender a marca indefensavelmente. Não, se a marca faz merda, a gente também tem que falar. E eles suprimiram aquilo. Né? A ponto de, em 2016, o Latin Cap fazer um crash test lateral, né, para mostrar, né, a importância, né, mostrar não, eles começaram a fazer, melhor dizendo, né, e começaram a descobrir que tinham carros que não tinham isso. Um Fiat Palio, com um projeto de 96, conseguiu ter mais estrelas do que um Peugeot 208 na época. Porque, basicamente, na hora que você teve a porrada lateral, o que acontece dessas barras? No caso do 308, que são umas barras grossas até, as barras elas ficam concentradas aqui, olha. Aqui tem uma, por acaso é onde está esse vinco do carro, tá? Mas aqui da traseira não é aqui. Da traseira, ela faz assim. Ela é uma descida, né? Por quê?
Se acontece de alguém bater aqui, a barra lateral ela impede, como ela é uma barra estrutural, ela vai, quando você fecha a porta, ela fecha, né? Entre aspas, o circuito, né? Então ela impede a invasão do veículo para dentro, né? Que isso daqui é uma folha muito macia, tá? Qualquer carro, tá? A porta, a parte externa da porta é uma folha macia. Ela não é uma folha extremamente dura, até porque ela precisa ser macia porque se você tem uma porrada na dianteira, é ela quem vai dissipar a energia da porrada para que a pessoa sobreviva, se for na dianteira. Então você precisa dessa maciez, mas você precisa de um estrutural interno dentro da porta para resistir a uma colisão lateral. Como eu estava falando, o Fiat Palio conseguiu tirar uma nota melhor porque ele tinha essas barras de proteção lateral e o 208 não tinha. E os efeitos em cima do dummy é o, entre aspas, ser humano que fica dentro do carro na hora do crash test, né, gente? Então, assim, ele ele ficou totalmente deteriorado, né? Aí vocês pensam, né? Eles retiraram, suprimiram essas barras de proteção laterais e muitas das versões desses carros, né, seja o C3, seja o 208, o K, né, propriamente dito, tinham airbags laterais e airbags de cortina. De que adianta você ter um airbag lateral se você não consegue evitar o impacto? Porque o airbag ele só vai estourar para tentar conter o corpo para que você não se machuque tanto. Só que se você tem um carro invadido, já era o efeito do airbag lateral. Ele não serve para porcaria nenhuma. Então esse questionamento foi feito muito grande, né? A cobrança em cima do grupo PSA foi tão grande, eu concordo muito com essa cobrança, que o C4 Cactus, que também se baseia na plataforma 1, ganhou essas barras laterais. Eu não sei dizer o do 2008, o último 2008, eu realmente não sei dizer se ele ganhou, porque eu ainda não achei uma porta dele para poder ver por dentro. Mas é fundamental aquilo, né? Que senão não tem utilidade nenhuma você ter airbag lateral, nada disso, porque você vai continuar tendo o habitáculo invadido. Porém, aqui a gente tem que deixar uma coisa clara. Também nada adianta você ter essas barras de proteção laterais nas portas se o material é de baixa qualidade, como aconteceu com o Onix, por exemplo. O Onix da primeira geração, não o atual, ele zerou lá a chain cap, né, os crash tests. Por quê? Ele tinha as barras de proteção lateral, mas botaram um material tão vagabundo que a porta continuava entrando totalmente para dentro. Então precisa de todo um estudo, né? Então, quando a gente fala de América Latina, e principalmente de Brasil, onde o desdém pela segurança é fundamental, né, e é uma burrice homérica, porque pensar em segurança é você pensar, por exemplo, no custo menor dos serviços de saúde, né? O custo de uma UTI diária é o quê? Pode chegar ao preço de um carro desses tranquilamente após um acidente, né? Então não é muito mais barato você ter um carro seguro ou forçar a segurança viária dos carros para evitar que as pessoas vão para uma UTI da vida do que você ficar abrindo as pernas para as montadoras? Seria muito mais. Mas o governo gosta disso, né? Como aconteceu agora no início desse ano, onde você teria já algumas das obrigatoriedades, aliás, do ano passado, né? Ano passado era o ano que íamos ter como obrigatoriedade os controles de tração e estabilidade, né? Cadê os controles de tração e estabilidade como obrigatórios esse ano? Nem vi, nem verei, né? Como botaram cintos e tal, né? De 3 pontos em todos os bancos, né? Todas essas exigências, elas não são à toa, né? E a gente trazendo aqui um pormenor, teve uma entrevista agora com o presidente do Light NCAP, né? Quando a gente fala de Euro NCAP, o IHS para os Estados Unidos, o Euro NCAP para a Europa, né? O NHTSA também para os Estados Unidos, que são os institutos de segurança viária a nível mundial, os carros são levados para lá antes do lançamento ou mesmo após o lançamento. Se o carro tem algum problema, eles resolvem na hora, entendeu? Porque o governo não vai deixar aquilo rodar, porque sabe do custo que aquilo vai ter dentro do sistema de saúde, né? Basicamente isso, né?
E também as pessoas têm consciência, porque muita gente vai falar, eu não ligo para segurança, eu não vou bater o carro. Ninguém está isento de bater um carro, entendeu? De um acidente, até porque tem muita gente ruim dirigindo. Você pode ser o pica das galáxias dirigindo, mas você não pode sofrer um acidente por conta de alguém que cause esse acidente, que bata em você. Por exemplo, um avanço de sinal. Eu pego um caso como aconteceu com a minha mãe, né? Isso há muitos anos atrás. Ela foi o sinal abriu, passaram dois carros na frente dela, tava verde para ela. Quando ela foi cruzar uma avenida lá no Rio, em Vila Isabel, um retardado de um velho com uma porcaria de um Corsa, ele veio com toda a força e bateu nessa lateral do Monza. Ele devia estar uns 50, 60 quilômetros por hora. O carro quase capotou quando ele bateu, né, o Corsa. Ele voou, né? O Monza já tinha algumas características dessa deformação programada, mas é infinitamente distante do que é isso daqui hoje. O 308 já começa a envelhecer, do que os carros atuais, né? É muito diferente, mas conseguiu proteger ela. O Corsa se acabou, simples assim, o Corsa virou pó, né? Então, esse tipo de coisa acontece. Gente bêbada, que é o que não falta, porque não está tendo fiscalização há muito tempo antes da pandemia, né? Você não vê lei seca, você não vê nada disso, porque tem que ter fiscalização, tem que ter sim, porque as pessoas são imprudentes, entendeu? O que a gente mais vê, gente que anda muito em estrada, são as loucuras das pessoas nas estradas, é ultrapassagem em lugar proibido, e por aí vai, né? Então você ter um carro seguro é fundamental. E quando eu digo isso, quando você tem que pensar em quem você gosta também, nos seus filhos, né? Na sua mulher, nos seus pais, enfim, em quem você gosta, né? No seu marido, porque aqui, isso daqui é, entre aspas, uma célula. E se algum retardado faz alguma besteira dessas, pelo menos você vai estar com a sua família protegida. Mas voltando aqui ao caso do Latin Cap. O presidente do Latin Cap denunciou, isso foi agora em fevereiro até, que houve essa entrevista. É uma denúncia que a gente esperava, né? Que as montadoras não param de forçar os governos a não valorizarem, principalmente o governo no Brasil, a não valorizar a questão da segurança viária, né? Desmerecendo o valor de um crash test, principalmente de recursos como o Latin Cap, né? Isso é muito difícil, porque é por conta de institutos desses que a gente passa a sobreviver num carro. A gente começa a ver, pela quantidade de carros que a gente tem na rua, né, quantidade, número, né, de carros que a gente tem na rua, quando comparado ao passado. Hoje, quando a gente sofre um acidente nesses carros mais modernos, a probabilidade da gente sobreviver é muito maior do que num carro mais antigo. Né? Por quê? Existiram esses institutos, existiu essa exigência, ao menos em algum lugar do mundo. Então, a gente tendo esse parâmetro aqui na América Latina é fundamental, porque a gente dirige muito, a gente tem muito carro, a gente tem estradas em condições péssimas, né? Então, ter um carro seguro é fundamental. Ter essas barras de proteção laterais que beira o ridículo de terem retirado esse tipo de coisa para aumentar o lucro é fundamental, né? Ou ter de qualidade, principalmente, né? Não apenas ter, mas ter com qualidade. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Pior, quando eu fui ler a Quatro Rodas, ela chegou a questionar as marcas por conta da supressão, né? E as desculpas das marcas. Nossa, não, nós temos 300 airbags nos carros. Ou então, a PSA foi ridícula, né? Porque falando que quando houve o advento da segunda geração do C3 aqui no Brasil, ele recebeu reforços estruturais na porta, né, no quadro do carro. O que adianta o quadro do carro? O quadro do carro realmente adianta por conta da colisão dianteira. Mas numa porrada lateral, se o carro não segura, né? Porque não tem nada dentro das portas, enquanto o europeu tinha, né? Então são coisas assim muito absurdas. E o questionamento que a gente sempre tem que fazer: por que a vida do europeu vale mais do que a nossa? Por que a vida do americano vale muito mais do que a nossa? Né? Será que a gente também não é gente? A gente tem que questionar isso sim, entenderam? A gente tem que questionar muito. Né? Então, assim, e recursos mesmo que muito boboca, que não tem, que a gente tem que falar assim, boboca, bobão, burro, tem que falar com todas as letras possíveis, né? A pessoa nunca teve, nunca usou o recurso e critica, né? Que o preconceito é a mãe daquele que não tem conhecimento, né? Então, o que acontece? Controle de tração, ABS, primordialmente o ABS. Muita gente critica a ABS ainda hoje. E a ABS é fundamental, porque você consegue frear na chuva, sem travar, certo? Numa emergência você consegue parar o carro,
simples assim, né? E mesmo no seco, porque você não tem o travamento das rodas, né? Ou ele só trava na hora que ele percebe a necessidade, que vai facilitar. Controle de tração e estabilidade numa realidade viária do Brasil é fundamental. Porque é óleo na pista, caminhão desregulado, entendeu? Caminhão com tanque extra cheio, vazando óleo para tudo que é canto, né? Ônibus também, isso aí é intrínseco, né? Então, deixando pista com óleo, o carro passa num negócio desse, você patina com o carro. O controle entra, você não sente nada, você vai sentir alguma coisa no volante e vai continuar o seu caminho. Às vezes você passa com um carro antigo que não tem esse sistema, você vai rodar com o carro, nem que você seja o pica das galáxias, você consegue controlar um carro numa velocidade maior. Que as pessoas gostam de se exibir, né, os dotes, né, fodásticos deles dirigindo. É legal você exibir numa pista de corrida, né? Numa estrada não tem a mínima graça, né? Então, assim, é fundamental porque evita esse acidente. Na chuva mesmo, você fugindo de um buraco, né? Isso acontece direto. Às vezes você tem que fugir de um buraco. Às vezes o carro, por exemplo, agora que está na moda dos carros com altura de girafa, né? Você não tem dinâmica naquilo, mesmo tendo evoluído, sempre vai ser inferior a um carro da mesma geração que tem uma altura normal em relação ao solo. Então você vai fazer entre aspas, teste do alce numa emergência, né? Você faz, né? Para fugir de algum buraco, você perde o controle do carro. Isso acontece. Sai a traseira, sai a frente nem tanto, mas geralmente a traseira, e o carro faz o efeito chicote que ele começa a pular, né? Então um controle como esse de tração e estabilidade, ele segura o carro para que você consiga seguir o seu caminho. Mas tem bobo que até hoje acha desnecessário, e o governo faz questão em deixar claro que também acha isso desnecessário, né? Mas graças a Deus, em parte por cobrança das pessoas que estão comprando carros novos, né? Em parte por conta também, né, da evolução geral dos carros, muitos carros estão saindo, né? E também com a eminência da obrigatoriedade, porque em 2020 era para tudo ter controle de tração e estabilidade, né? E projetos antigos teriam que ganhar. Por isso que muitos carros estavam morrendo, né? Por conta disso, aí do nada deixaram de morrer. Né? Morrer, quando eu digo assim, é sair de linha, né? Por conta dessas novas exigências técnicas, né? Então eu acho assim meio absurdo da gente pensar que, de novo, vai demorar para se ter essa exigência. Por exemplo, essa das barras de proteção lateral tem uma lei que ela está tramitando no Senado desde 2008. Tá? Desde 2008, porque existem países onde você tem essa obrigatoriedade desde os anos 90, como é o caso do ABS nos Estados Unidos e na Europa. ABS, controle de tração e estabilidade, que aqui ainda estão pensando em fazer a obrigatoriedade, que era para ser obrigatório agora, e dessa vez não foi novamente, é algo que já é um padrão de Europa e Estados Unidos aí, pelo menos desde 2005, 2006. Né? Então é absurdo, absurdo, é abismal esse tipo de coisa aqui com a América Latina. Né? Mas enfim, vamos ter atenção à segurança e ter atenção a essas barras. Isso é muito importante, né? Porque acima de tudo, dos airbags e tal, eu gosto dos controles de tração e estabilidade do ABS porque eles evitam um acidente. E se o acidente acontece, a primeira coisa que acontece é colidir com a lataria, né? Vai ser, obviamente, com a lataria. Então, você tem que ter um carro que ele dissipe bem a energia da colisão, né? Então, exigir essas barras de proteção lateral, que pode parecer absurdo ainda hoje, é fundamental, principalmente por conta da segurança no habitáculo do carro. Né? Não adianta nada você ter 1 milhão de airbags quando você não consegue evitar que o carro seja invadido numa colisão lateral. Né? E aí aquele impacto daquela energia acaba com o teu corpo. Né? Que assim, só explicando a questão do impacto, né? da energia do impacto na hora que você recebe uma colisão. É transmitido diretamente para o nosso corpo, né? Você tem aquilo tudo. Às vezes na hora você não sente, mas aquilo acaba gerando traumas, né? E traumas mesmo muito sérios. A mesma coisa que você, tipo, às vezes cair com a cabeça no chão, você não sentir na hora e do nada você falecer por conta de um sangramento interno no cérebro, entendeu? Por conta do impacto, né? Você não sente a dor, mas o impacto causou o trauma. Então isso é muito sério. A gente tem que cobrar muito da segurança viária, tá bom? É isso então, pessoal. Valeu!